Graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal de Judá o Leão. Tenha certeza de que essa palavra irá transformar o seu coração e que Deus irá falar poderosamente com você através dessa mensagem. Pedimos carinhosamente que não saia desse vídeo sem curtir e se inscrever no canal para que o YouTube possa levar essa mensagem para o máximo de pessoas e para que você sempre seja notificado quando houver mensagem nova aqui no canal. Agora, pegue a sua Bíblia, prepare o seu lenço, abra o seu coração e vamos para a mensagem. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, quarto livro do Novo Testamento, e encontre o capítulo de número 14 deste Evangelho. Vamos hoje trazer uma reflexão sobre o capítulo de número 14. Normalmente, esse texto é utilizado não poucas vezes em cortejos fúnebres, mas hoje eu quero levá-lo a uma reflexão voltada para um outro parâmetro, para uma outra dimensão, trazendo-lhe uma palavra de fé, uma palavra de ânimo ao seu coração. Graça e paz, e acompanhe comigo esta leitura. Iremos ler todo o capítulo 14 deste Evangelho. Estou com a tradução Almeida Revista e Corrigida, e a depender da versão que você estiver, pode diferir um pouco, mas o sentido sempre continuará o mesmo. Então, capítulo de número 14, versículo 1 em diante, diz assim: acompanhe comigo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia
conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Versículo 31. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamo-nos daqui. Para esta mensagem eu quero dar o seguinte tema. O tema desta mensagem de hoje é o protetor, ou o guardião. Vou pedir que você possa fechar os seus olhos por um instante e vamos orar. Deus eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Apresentamos a Ti agora, Senhor, a nossa vida, te pedindo sabedoria, que o Senhor possa vir abençoar ao nosso abrir, o nosso fechar de lábios, para que a Tua palavra soe aos corações de todos quantos ouvirão esta mensagem. Santifique-se esta palavra em todos os corações que a receberem. Que essa palavra dê fruto, que essa palavra seja uma semente que cai em terra fértil. Em nome de Jesus oramos a Ti e Te agradecemos. Amém. Se você, não sei se você está em casa neste momento, se está no seu carro, se está em um trem, um comboio, em um ônibus, não sei onde você está no momento em que está ouvindo esta mensagem neste momento, mas abra o seu coração, deixe o seu espírito leve, a sua alma aberta para receber a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Às vezes, associamos um texto a uma situação e acabamos por comprometer o contexto do qual o texto foi ou está sendo retirado. Nossa referência, às vezes, está limitada a determinadas situações. Como disse no princípio, esse texto
não poucas vezes é utilizado em cortejos fúnebres, em funerais, e esta palavra é retirada para consolar corações de pessoas que perderam entes ou pessoas queridas em sua vida. Mas, na realidade, este não é um texto de despedida, não é um texto destinado a consolar as pessoas em tempos de caos emocional, de angústia, de solidão, de desespero. Não. Este é um texto dado para explicar a um grupo nervoso e inquieto de discípulos o sentimento de abandono que eles estão enfrentando. Cristo está dando palavras a ele, confortando, tentando trazer conforto ao coração daqueles discípulos. Chegou um momento na vida deles em que Cristo Jesus vai se afastar em sua forma física e eles estão sendo desmamados dele, estão sendo separados de Cristo. Assim como muitos dos soldados que vão para a guerra beijam seus filhos e esposam e dizem: não se turbe o vosso coração, não fiquem preocupados, eu voltarei para vocês. É uma promessa que ele faz em sua partida de que eles não estão abandonados, mas que lhes dará um guardião, um outro consolador e também um paracleto, alguém que está ao lado para ajudar, confortar e dar apoio. Ele está lá para garantir que você não sofra em minha ausência física. Ele está aí, tem estado com você e estará com você. Foi interessante notar que uma das classes mais cheias que tivemos nas noites de quarta-feira foi sobre o Espírito Santo, porque queremos ativar o Espírito Santo, queremos saber que ele é mais do que arrepios na pele e arrepios na espinha. O Espírito Santo é muito mais do que isso, mas ele é uma força ressonante em nossas vidas. Ele não é um sentimento, ele é uma força em nossas vidas. Ele não é uma emoção, ele é uma personalidade de Deus revelada através de corpos humanos. Ele é a luz que ilumina a lanterna. Nós somos a lanterna, mas ele é a luz. Eu estava olhando para a lua. Era uma lua minguante e estava brilhando tão lindamente. Eu disse: a lua não tem luz própria. Ela não tem luz própria. Ela depende da sua capacidade de ver o sol. Depende do grau em que vê o sol. Ela se ilumina em proporção direta à visibilidade que tem com o sol. A única razão pela qual ela está apenas iluminada como uma boa minguante é por causa da obscuridade da visão. Quanto mais clara a visão, mais brilhante a luz. Então, você pode ter alguns cristãos de meia-lua que vão ter uma visão que os levará de meia-lua para chegar à lua cheia, se continuarem a andar com ele. A lua é apenas um reflexo do sol em outra parte do mundo, e é isso que devemos ser, criados à imagem dele, um espelho, um reflexo da sua glória. Há muitas coisas, e uma delas vamos falar hoje, e é que devemos ser um reflexo da glória de Deus. O que vai nos ajudar a entender é que essa alegoria é essencialmente uma história, uma imagem que usa símbolos para transmitir um significado oculto ou interior, normalmente moral ou político. Em outras palavras, é uma alegoria. Não estou dizendo que não aconteceu, estou dizendo que tem um significado duplo. Em sua definição mais simples e concisa, uma alegoria é quando um meio visual narrativo usa uma coisa para representar uma ideia oculta diferente. A razão pela qual a ideia nos é oculta é que o que Jesus está dizendo é consistente com o que o noivo diria à noiva. Porque no tempo de Jesus, no tempo de Cristo,
Eles viam o casamento de forma diferente do que vemos hoje. Quando você está noivo, você está realmente casado, mesmo que o casamento não tivesse sido consumado. Nesse período de tempo você encontra em um acordo semi-comprometido, que faz parte da cerimônia do casamento. O que Jesus está dizendo aos discípulos reflete o significado do casamento nos dias da Bíblia. Podemos ir mais fundo. O casamento espelha o Evangelho, uma sombra de como Deus nos traz para a comunidade de Israel. Em sua forma mais pura, o casamento é a adoção. Quando o casamento é uma adoção. O casamento é importante para Deus. Significa muito para Deus. O seu casamento é importante para Deus, mas o casamento em geral, como instituição, é importante para Deus, porque ele reflete seu relacionamento conosco. Não é o seu casamento em si, mas o casamento como instituição que reflete seu relacionamento conosco. A igreja frequentemente é chamada de noiva de Cristo. Por essa razão, ao longo de toda a Bíblia, Deus fala sobre o casamento repetidamente. Desde o livro de Gênesis, onde ele começa a criar a igreja, antes de estabelecer a comunidade, ele começa com o casamento. Ele coloca Adão em um sono profundo, tira uma costela de seu lado e faz Eva para ser sua noiva, realizando o primeiro casamento no livro de Gênesis. No livro de Gênesis ao livro das Revelações, onde estamos no banquete do Cordeiro, a Bíblia inteira está cheia de alusões e referências ao casamento. No segundo capítulo de João, ele começa com o casamento em Caná. Portanto, vemos o casamento em Gênesis, vemos o casamento nas Revelações, vemos o casamento no Evangelho de João, vemos isso repetidas vezes, vemos referências ao casamento. Ele diz a um profeta para ir e casar-se com uma prostituta. Não é tanto que ele quer que o profeta se case com a prostituta, mas ele está tentando mostrar uma imagem, uma alegoria do que ele está passando por estar casado com o seu povo. Talvez o seu casamento esteja usando como uma alegoria para mostrar como é para ele estar casado conosco. Eu disse que eles não iam gostar dessa mensagem. O segundo capítulo de João começa com Jesus no casamento em Caná. Nos tempos de Cristo, o casamento judaico era um evento alegre e importante, que normalmente durava vários dias. Não sei como eles conseguiam isso. Fizemos em um dia e quase fiquei falido. O casamento era normalmente realizado na casa do casal ou um espaço alugado, um salão de banquetes ou um palácio. O dia do casamento era considerado um feriado e muitos amigos e pessoas vinham para celebrar essa ocasião magnânima. O casamento era normalmente realizado na casa do casal ou em um espaço alugado, um salão de banquetes ou um palácio. O dia do casamento era considerado um feriado e muitos amigos e pessoas vinham para celebrar essa ocasião magnânima. O casamento começava com o noivado, que era uma cerimônia simples em que o casal se comprometia a se casar. Começou lá atrás. Alguns casamentos levavam mais tempo do que outros. Após o noivado, o casal esperava alguns meses ou até anos para o casamento acontecer. Durante esse tempo, o casal se preparava para o casamento. E não apenas o casal, mas o noivo ia construir uma casa para sua esposa, porque ele entendia que a sua responsabilidade, na verdade, a sua responsabilidade de fornecer. E, portanto, quero ter certeza de que você entenda isso. Ele, noivo com ela, mas disse: não posso casar com você.
tenho que preparar um lugar para você. E se eu for, vou preparar um lugar para você. E se eu for, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, você também esteja. Assim Jesus está falando em uma linguagem familiar ao povo judeu. Ele está falando como um noivo. Ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, voltarei e receberei para mim mesmo. Percebe? Isso é fala de casamento. Isso é fala de cerimônia de casamento. Quando dizemos que o casamento é sagrado, não é sagrado porque duas pessoas estão ali de pé, sabe? Não estou tirando nada, mas a instituição em si é uma alegoria de um relacionamento que tem um significado muito mais profundo que o que a sociedade fala hoje. Não é uma questão sociológico-política, é uma questão teológica a partir do texto. Sempre foi, meu povo, e sempre será, porque o casamento é uma representação do relacionamento que Deus tem conosco, porque Ele nos adotou e nos deu o seu nome. Ele não disse: quer que vocês peçam ao Pai em meu nome, eu farei. Ele não disse: tudo que fizerem em palavra ou ação, façam tudo em nome do Senhor Jesus. Ele nos deu o seu nome como sinal de noivado, de adoção. Não vos deixarei órfãos, ele disse. Não vos deixarei duvidando de quem vocês são. Não vos deixarei à mercê de qualquer outra pessoa que vos aceite para que possam ser inteiros. Eu virei a vocês, Jesus disse. Vocês não estão ouvindo o que eu estou dizendo. No dia do casamento, a noiva e o noivo começavam o dia como serviço religioso, seguido de uma procissão para a cerimônia de casamento. Eles passavam por todas essas rotinas. A cerimônia de casamento normalmente acontecia em uma sinagoga e era liderada por um rabino. Durante a cerimônia, a noiva e o noivo trocariam votos e fariam promessas um ao outro, como qualquer noivo faria a sua noiva. Preciosas promessas nos foram feitas, e a coisa boa sobre a sua promessa é que Deus sempre cumpre as suas promessas. Glória a Deus. Ele disse: não sou um homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Porventura, tenho eu algum prazer na morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Isso você encontra em Ezequiel 18, 23. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, Jesus disse em João 14, 18. Ele sempre mantém suas promessas. Ele disse: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo eu prometido, deixaria de cumprir. Porventura, havendo eu falado, não faria. Números 23, 19. As promessas de Deus estão de pé na sua vida. Ele diz assim: vede que grande amor nos tem concedido ao Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu o Pai. E João diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Em 1 João 3, do 1 e 2, você testifica isso que eu acabei de te falar. Mas vamos continuar. Após a cerimônia, havia um grande banquete que era frequentado pela família, amigos e membros da comunidade ali, né? O banquete geralmente durava vários dias. Daí a referência no livro das Revelações ao banquete do Cordeiro, né? Que é uma celebração após o casamento. Na verdade, na cruz, Jesus estava dando o seu corpo à sua noiva. Na ressurreição, a noiva dará seu corpo a Ele e entraremos no banquete
do Cordeiro. Eita, glória a Deus! Não é uma questão sociológico-política, mas é uma questão teológica, meu povo. O casamento como instituição é uma representação do relacionamento que Deus tem conosco. O casamento simboliza a adoção, como quando um noivo dá seu nome à noiva, que é o nome de Cristo que nos foi dado. O casamento judaico na época de Cristo levava algum tempo para acontecer, e é por isso que a parábola das 5 virgens prudentes e das 5 virgens insensatas, mantendo suas lâmpadas acesas, esperando pelo noivo, pois ninguém sabia o dia ou a hora que ele voltaria. E é por isso que o Espírito Santo é tão importante para nós, nosso guardião, nosso protetor, mantendo ele nossas lâmpadas acesas, mantendo-nos prontos para o retorno do noivo, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja ele vindo a qualquer momento, a gente não sabe o dia nem sabe a hora, por isso devemos manter nossas lâmpadas sempre acesas com o óleo do Espírito Santo, que é o nosso guia, que é através dele que conseguiremos seguir o caminho. Ele é como a lâmpada que alumia o nosso caminho. Sem o Espírito Santo, nós estamos em trevas. Filipe pediu para ver o Pai. No texto que lemos, testificamos isso. E Jesus disse assim: quanto tempo estou com vocês e vocês ainda não sabem quem eu sou? Que eu e o Pai somos um, e que quem me vê a mim também vê ao Pai. Jesus, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Presta atenção. O casamento na Bíblia é frequentemente usado como uma metáfora para o relacionamento entre Cristo e a igreja. Isso você já percebeu. Deus usa essa imagem para mostrar seu compromisso conosco, assim como um noivo se compromete com a sua noiva. Mesmo quando o povo de Deus falha e se afasta, Deus ainda mantém seu compromisso. Assim como um noivo que compra sua noiva de volta, mesmo quando ela foi envergonhada. Através do casamento, Deus nos mostra seu amor e compromisso eterno. Veja você, nua em cima da mesa, você ainda é minha esposa. Seu cabelo está bagunçado, sua maquiagem está borrada, mas você ainda é minha esposa. E eu vou pagar o preço necessário para redimi-la para mim. Perceba que não é adição, é redenção. Eu vou comprá-la de volta, vou tirá-la da sua confusão, vou tirá-la da sua vergonha, vou tirá-la da sua desgraça, vou tirá-la dos seus problemas, vou tirá-la para fora, vou arrancá-la para fora, porque você ainda é minha. É isso que Deus faz com a gente. Balance a cabeça e diga: eu ainda sou dele. Diga aí dentro de você: eu ainda sou dele, independente das suas condições, do que você tem feito, independente. Não deixe que o diabo coloque no seu coração que você não merece ele, que a sua vida não vale nada, que o melhor a fazer é extinguir a sua própria vida, fazendo mal a você mesmo. Não deixe o inimigo colocar isso na sua cabeça. Você é dele, mesmo que você esteja nua ou nu em cima da mesa, mesmo que você esteja sendo acusado de algo que, a tua consciência te martirizando. Você é de Deus, ele pagou um alto preço por você, então não permita, bata no peito. Neste exato momento, não deixa a confusão barrar o teu cérebro, a tua mente, a tua vida. Você é dele, ele vai tirar a tua vergonha, a tua desgraça, ele te comprou por um alto preço. Você ainda é dele. Pode ter estragado tudo, mas você ainda é dele. Você pode ter errado, mas você ainda é dele. Talvez você não tenha sido constante, mas você ainda é dele. Ele diz assim: eu sou casado com a desviada. Sim, você a expulsou da igreja, mas ainda sou casado com a desviada.
Ela o envergonhou, mas ainda sou casado com a desviada. Ela escandalizou meu amor, mas ainda sou casado com a desviada. Deus tem um compromisso com você. Talvez você tenha desonrado as promessas de Deus, mas Deus ainda tem um compromisso com você. Se Ele tiver de te comprar de volta, Ele vai comprar, e isso chama-se redenção. Pode comprar você de volta, comprar do mercado de escravo, a escravidão dos teus pensamentos, dos caminhos que você tem seguido. Ele tem esse poder. Ele diz assim: eu vou te comprar de volta. Você me envergonhou, mas ainda eu vou te comprar. Você me constrangeu, mas ainda eu vou te comprar. Você tomou minhas promessas como garantidas, mas eu ainda vou te comprar. E se eu tiver que ir ao leilão de escravos, vou te comprar de volta, porque você ainda é minha, você ainda é meu. Bata no seu coração aí, bata no seu peito e diga: eu sou dele. Eu baguncei, mas eu ainda sou dele. Eu errei, mas ainda sou dele. Não fui constante, mas ainda sou dele. Ele te diz assim: eu sou casado com a desviada, com você. Sim, você se expulsou da igreja, mas você ainda é dele. Pode ter envergonhado, mas você ainda é dele. Escandalizou o amor dele, mas ainda tem um compromisso com ele. Ele tem um compromisso contigo. Desonrou as promessas dele, mas ainda tem um compromisso com ele e ele contigo. Se ele tiver que ir ao leilão, ele vai te comprar de volta, porque Deus sempre cumpre as suas promessas. Ele diz assim: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Porventura tenho eu algum prazer na morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus maus caminhos. Deus não vai te deixar órfão. Deus não vai. O amor que ele nos concedeu, o poder de sermos feitos filhos de Deus, isso é maravilhoso. Não deixe que nada, nem ninguém tire isso de você. Não deixe que nada, nem ninguém tire isso de você. Ele está te cobrindo agora. Ele está te escondendo em seu esconderijo. Seja qual for a sua preocupação, Deus está te cobrindo. O que está te tirando do sério, Deus está te cobrindo neste momento. O diabo está te ameaçando, Deus está te cobrindo. Glória a Deus, aleluia. Repita: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me paz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Lá no Salmo 27 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é a minha força, a força da minha vida, de quem me recearei? Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisto confiarei. Você tem um guardião. Continua dizendo assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Pois no dia da angústia me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Esse é um guardião poderoso. Ele me levantará sobre uma rocha. Neste salmo também dizia: agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que estão ao meu redor, e em sua tenda oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. A Bíblia conta a história da filha de Herodes que dançou diante do rei.
O rei ofereceu a ela o que ela quisesse como recompensa por sua dança, e ela pediu a cabeça do profeta. Ela a recebeu por quem encontrou sua dança. Quando você dança diante do rei, ele cortará a cabeça do seu inimigo. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e toda língua que se levantar contra você em juízo, Deus a condenará. Então, quando você está em uma batalha espiritual, às vezes você precisa dançar por sua vitória, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que tudo esteja ao contrário, o vento está contrário, tudo está contribuindo, para dar errado. Mas você dança a dança da vitória, dança por sua libertação, dança por seu triunfo, e Deus cortará a cabeça do seu inimigo, e nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Muralhas cairão, portas se abrirão, e você receberá a sua vitória. O guardião, o Espírito Santo, está lá como seu advogado, seu consolador, seu auxiliador. Ele está ao seu lado para te proteger e te ajudar. Você não está sozinho neste mundo. Você não está sozinha neste mundo. Você não está desprotegido ou desprotegida. Pelo contrário, o guardião, o Espírito Santo, ele te protege. Os apóstolos, após uma conversa com Jesus, esperavam o retorno dele a qualquer momento. Mesmo quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para os céus e viu Jesus de pé à direita do Pai, e aquela visão tornou as pedras lançadas contra ele insignificantes. O Espírito Santo é o guardião, garantindo que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. O Espírito Santo é o executivo do testamento. Ele garante que tudo que o testador planejou para você seja recebido por você. Você não precisa se preocupar com ninguém tomando suas bênçãos, pois o Espírito Santo garantirá que você receba o que é legitimamente seu. Então não fique preocupado se alguém passou na sua frente. Isso na verdade nem existe. Não tem como ninguém passar ou receber nada na tua frente. Existe um processo e o tempo de Deus para a tua vida, e o teu guardião, o Espírito Santo, ele tem responsabilidade com você e fará com que você receba o que é seu de forma legítima. Então descansa. A promessa do Senhor. Talvez você esteja enfrentando pedras sendo lançadas contra você neste momento, mas você tem promessa. Então olhe além das pedras e veja que Deus ainda está com você. Diga: Ele ainda está comigo. Você pode até me atingir, as pedras podem até te ferir, mas Deus ainda está com você. Deus ainda está com você. Alguém pode até te difamar, mas Deus ainda está com você. Alguém pode não gostar de você, mas Deus ainda está com você. Alguém pode te criticar, mas Deus ainda está com você. Os últimos dias estavam tão presentes na mente dos discípulos que quando Pedro começou a pregar no dia de Pentecostes, ele os lembrou dizendo: isto é o que o profeta Joel falou nos últimos dias. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. Isto é o que o profeta Joel falou sobre os últimos dias. Os últimos dias começaram naquele momento. O apóstolo Paulo, que era um novo convertido e havia sido um seguidor do judaísmo a vida toda, hebreu e zeloso quanto à lei, escreveu sua primeira carta depois de ser convertido a caminho de Damasco. A primeira carta de Paulo foi aos Tessalonicenses. Então, não leia as escrituras de Paulo na ordem que estão na Bíblia. A primeira escrita de Paulo veio de Tessalonicenses e ele disse: aquele dia não virá antes que venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado. Porque tudo o que Paulo sabia que o noivo estava voltando levaria anos até que ele entendesse a morte, o sepultamento e a ressurreição.
a justificação pela fé, os frutos do Espírito e os dons do Espírito. Enquanto ele ainda estava em Corinto, tentando estabelecer uma igreja, ele escreveu aos Tessalonicenses, porque a única coisa que ele tinha certeza é que Jesus estava voltando. Então diga, Jesus está voltando, não tenha dúvida disso. Muitas pessoas dizem, eu escuto isso desde que era menino, mas não tire essa certeza do seu coração. Os acontecimentos recentes indicam firmemente que a vinda e a volta, ou a volta do nosso Senhor Jesus, ela está muito próxima. Você ficaria surpreso como as pessoas viveriam de maneira diferente se realmente acreditassem que Jesus está voltando. Hábitos que você diz que não pode abandonar, você os deixaria se acreditasse realmente que Jesus está voltando. Pessoas que você não xingaria se acreditasse realmente que Jesus está voltando. Coisas que você não faria ao próximo se realmente acreditasse que Jesus está voltando. A Bíblia diz, se a mim amardes, guardareis os meus mandamentos. Obediência, meu povo, é um sinal de amor. Obediência, vou repetir, é um sinal de amor. Então é por isso que a palavra obedecer está no voto de casamento. Não porque alguém é mais importante que o outro, mas porque o casamento se torna o símbolo de uma igreja que luta para obedecer ao Senhor. Deixe-me me aprofundar. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ei, pare de reclamar porque você conseguiu o melhor negócio. A palavra diz que os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja e ele deu a sua vida pela igreja. Eu disse que se você ficar casado tempo suficiente, você terá que morrer para o que gosta de fazer como marido, o que gosta de dizer, como gosta de responder, porque você está representando Cristo no casamento. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Isso é o melhor negócio. As esposas têm o trabalho mais difícil, porque elas simplesmente precisam respeitar os maridos. Isso não significa que sejam inferiores, mas porque o casamento é um símbolo de uma igreja que está lutando para obedecer ao Senhor. Maridos, vocês têm que morrer para si mesmos. Os maridos têm que morrer para si mesmos, porque estão representando Cristo que deu sua vida pela igreja. Se você passar tempo suficiente casado, você perceberá que precisará morrer para suas vontades, para o que gosta de fazer, para o que gosta de dizer, para o que gosta de repreender. Você está representando Cristo no casamento. O casamento é um símbolo, não se trata de você, não se trata só de uma pessoa, não se trata, é apenas um símbolo. O casamento é um ícone, um símbolo, uma representação de princípios mais profundos e uma alegoria com muito mais significado. Não é sobre você. Eu não estou obedecendo a ninguém. Isso é sobre o seu casamento, que se torna um símbolo de uma igreja que luta para obedecer ao Senhor. Sobre o que realmente estamos falando é da promessa de Cristo à igreja. Estamos falando do dilema de José, porque antes de construir uma casa, Maria ficou grávida. Ele pensou em dar-lhe um libelo de divórcio para se separar dela, porque se ele terminasse a casa, ela não teria dito, ou ela não teria tido Jesus em um celeiro. Ele não tinha preparado um lugar para ela. Ela teve que montar um jumento, que tudo estava acontecendo tão rápido. Ele pensou em se divorciar, mas o anjo disse que não deveria fazer, porque Maria estava concebida através do Espírito Santo. Ela estava em um dilema, porque ele não tinha preparado lugar para ela. Ele decidiu que teria que colocá-la na estrebaria, mas não havia espaço lá. Então ele teve o bebê no celeiro. Ela teve o bebê no celeiro. No entanto, isso aconteceu porque Deus é soberano e ele queria que ela tivesse o bebê no celeiro.
porque na verdade ela não teve um bebê, já que os bebês não nascem em celeiros. Ela teve um cordeiro. Você está acompanhando? Ela teve um cordeiro. Deus tem um lugar preparado para você. Você não está sozinho nesse mundo. Pode ficar certo. Agora, vejam o cordeiro. Precioso cordeiro de Deus. Ela estava em trabalho de parto e eles o envolveram em panos e ele nasceu em uma manjedoura enquanto os pastores estavam lá fora cuidando do rebanho. Eles estavam cuidando de um cordeiro enquanto ela estava tendo o cordeiro precioso. Oh, glória! Isso é o que eu estou querendo dizer a vocês. Alguém está feliz por ter vindo ou por estar ouvindo essa mensagem? Lembro-me quando costumava viajar muito e falar muito. Eu estava sempre fora. Meus filhos eram pequenos e não gostavam quando eu tinha que partir para pregar. Eles achavam que eu estava deixando, embora eu estivesse cuidando deles. Eles agarravam minhas pernas e diziam: papai, não vá, papai, não vá. E eu tinha malas prontas, mas dizia: eu vou voltar, eu vou voltar. Eu os deixava com a mãe deles. Eu os deixava com sua mãe. Eles estavam em boas mãos. Isso é o que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Ele está dizendo: eu não vos deixarei sozinho. Vocês não ficarão sem um guardião. Vocês não ficarão sem um protetor. Vocês não ficarão sem alguém para cuidar de vocês. Vocês não ficarão sem alguém para lhes alimentar. Vocês não ficarão sem alguém para lutar por vocês. Vocês não ficarão sem alguém para cuidar de vocês. Jesus está falando do nosso guardião, do Espírito Santo. Eu poderia ir mais fundo nisso, mas não percebe que o Espírito Santo é o seu guardião, protegendo-te no caminho. A unção de Deus em sua vida é para te proteger, para que as pessoas não possam te amaldiçoar, para que não possam fazer uma boneca que se parece com você e colocar alfinetes nela. Mas você não pode sentir isso porque tem o Espírito Santo. Ele está aí para proteger-te. Você está vivo hoje porque o guardião te protege quando você não pode se proteger. O guardião luta por você. O guardião, ele cuida de você. O protetor não te deixa sozinho. Nunca. Diga: estou protegido. Deus está cuidando de você. Deus está te protegendo. Deus está te guiando. Deus está segurando em tuas mãos. Deus está te protegendo do teu inimigo. Não adianta tentar o inimigo invadir a tua casa. Deus protege a tua casa. Deus protege a tua família. Deus protege a tua vida. Espírito Santo é essencial na tua vida. Você precisa dele dia a dia, hora a hora. Você precisa dele para vigiar a sua vida, para te proteger, te guardar, te guiar. Para ser o teu escudo, para estar ao teu lado, para abrir um caminho no deserto. Você deve agradecer por ter o Espírito Santo como guardião, advogado, amigo, confortador, consolador, do teu lado, te ajudando em todas as circunstâncias. O Espírito Santo de Deus está sobre você neste momento para fazer cumprir a sua vontade segundo o seu beneplácito. Eu sei que existem algumas, podemos dizer, bruxarias, obras malignas em torno que, para te fazer sentir medo, para te fazer sentir temor, algumas circunstâncias difíceis, mas guardião, ele destrói todas as amarras do inimigo, todas as bruxarias, todas as obras malignas, ele destrói. O Espírito Santo tem poder para remendar aquilo que foi rasgado. O Espírito Santo, ele garante que o sangue do Cordeiro te
cobre, te reima de todos os pecados. O Espírito Santo está sobre você, te protegendo. O único motivo pelo qual você não sucumbiu ainda é porque o guardião está cuidando de você dia a dia. Ele não te desampara nunca. Ele guarda o teu corpo, guarda a tua mente. Ele te livra de todo o mal. Ele te guarda em todos os teus caminhos. Ele te santifica, ele te lava, ele te purifica. Então, não se desespere. Não se aflija. O Espírito Santo, o nosso guardião, ele está contigo. Agora, a parte mais importante. Você e eu somos membros do corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo, sua carne, seus ossos, portanto, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, os dois serão uma só carne. É uma grande verdade, mas eu estou aplicando isso de uma maneira um pouco diferente. Quando Cristo se referiu à igreja como sua noiva, ele estava falando sobre o casamento espiritual entre Cristo e a igreja. Ele não está falando apenas de relacionamentos humanos, mas está usando o casamento como uma analogia para explicar como a igreja está ligada a ele, assim como o marido está ligado à sua esposa. Ele está explicando que o amor do marido por sua esposa deve ser tão profundo quanto o amor de Cristo pela igreja. E que, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido deve ser a cabeça de sua esposa. No entanto, isso não significa que a esposa é inferior ao marido, mas que eles são igualmente importantes, assim como Cristo e a igreja são igualmente importantes. Portanto, a analogia aqui é que, assim como o casamento é uma união íntima entre um marido e uma mulher, a igreja está em uma união íntima com Cristo. E assim como um marido deve amar, proteger, cuidar da sua esposa, Cristo faz o mesmo com a sua igreja. O marido é um guardião de sua esposa, assim como Cristo é o guardião da igreja. Portanto, a mensagem final aqui é que, assim como um marido e uma esposa estão unidos em amor e cuidado mútuo, a igreja e Cristo também estão unidos em amor e cuidado mútuo. Assim como um marido protege sua esposa, Cristo protege a igreja. E assim como a igreja é fiel a Cristo, uma esposa deve ser fiel ao seu marido. Portanto, essa analogia mostra o casamento refletindo o relacionamento entre Cristo e a igreja. Como esse relacionamento é baseado no amor, proteção e no cuidado mútuo. Algumas coisas, mas há momentos em que você precisa reconhecer que não está sozinho, que não precisa fazer isso sozinho. Jesus disse: eu não vou te deixar como um órfão sem conforto. Eu te darei um guardião, um advogado, alguém que está ao seu lado para te ajudar. Essa é a promessa que Jesus deu aos seus seguidores, a promessa do guardião, do Espírito Santo, o Consolador, o advogado. Ele não nos deixou sozinhos, ele nos deu o Espírito Santo para nos ajudar, guiar, proteger e fortalecer. O Espírito Santo é o nosso protetor, nosso defensor, nosso guardião, nosso companheiro. Portanto, não importa o quão forte ou independente você seja, há momentos em que todos nós precisamos do Espírito Santo, do nosso guardião divino, para nos auxiliar. Ele está lá para nos proteger, nos guiar e nos fortalecer, para nos dar força nas horas de fraqueza e sabedoria nas horas de dúvida. Portanto, lembre-se desta promessa: você não está sozinho. Você tem um guardião divino ao seu lado, o Espírito Santo, que está sempre pronto para te ajudar. Você não precisa enfrentar os desafios da vida por conta própria. Você não precisa seguir essa vereda sozinho. Convida o guardião para estar sempre contigo. Eu entendo que muitos de vocês se consideram fortes e independentes. Isso é bom.
Mas também é importante reconhecer que não precisamos fazer tudo sozinhos, especialmente quando temos o apoio do Espírito Santo. Ele está lá para nos fortalecer quando estamos fracos, para nos dar sabedoria quando estamos confusos, para nos proteger quando enfrentamos adversidades. Então, na próxima vez que você sentir-se sozinho, sobrecarregado, lembre-se desta promessa. Chama o guardião, chama o Espírito Santo para te ajudar. Ele está ao teu lado, pronto para te guiar, te proteger, te fortalecer nas horas de necessidade. Você não está sozinho. A mensagem final aqui é que, assim como o casamento é uma união íntima entre um marido e uma mulher, entre o marido e a sua esposa, a Igreja e Cristo também estão unidos em amor e cuidado mútuo. Assim como o marido protege a sua esposa, Cristo protege a Igreja. E assim como a Igreja é fiel a Cristo, uma esposa deve ser fiel ao seu marido. Portanto, essa analogia mostra como o casamento reflete um relacionamento entre Cristo e a Igreja e como esse relacionamento é baseado no amor, proteção e cuidado mútuo. Muitas vezes nós, como seres humanos, escondemos nossas fraquezas, nossos medos, nossas inseguranças porque queremos manter uma imagem de força e de autossuficiência. Mas na realidade todos nós precisamos de alguém para nos amparar, nos proteger, nos dar segurança e amor. E eu, nesta mensagem, quero te dizer que você não precisa se sentir um órfão espiritual, porque Deus prometeu que estaria sempre ao seu lado. Portanto, não importa o quão independente você acha que seja, o quanto você esconde por trás de uma fachada de autoconfiança ou suficiência, Deus quer que você saiba que Ele é o teu guardião. Ele tem um lugar preparado para você e Ele te ama incondicionalmente. Quando digo incondicionalmente, independente do que você é, do que você faz, do que você pensa, como você tem agido ou vivido. Ele te ama incondicionalmente. Você não precisa se sentir sozinho, desamparado ou abandonado. Deus está chamando você para se render, soltar sua imagem e seu ego e vir até Ele como um filho, como um membro da família real. Ele quer que você saiba que você pertence a Ele, você tem um lugar no seu reino e que Ele ouve o seu clamor. Portanto, não deixe que a solidão ou o sentimento de abandono domine a sua vida. Você pertence a Deus e Ele tem um lugar especial para você. Ele é seu guardião, seu protetor, Ele está sempre ao seu lado. Quer você esteja casado ou solteiro, quer você tenha paz ou não. Esta mensagem é uma profunda lembrança de que, independente da circunstância da vida, Deus é o nosso guardião constante. Ele está sempre conosco, disposto a nos amparar, proteger e guiar. Ele nos ama incondicionalmente e nos deu o Espírito Santo como nosso companheiro e ajudador. Não importa quais desafios ou momentos de solidão você enfrenta ou esteja enfrentando, saiba que você não está sozinho. Deus ouve o seu clamor e está do teu lado, pronto para te guiar e te amparar. Lembre-se, independente do estado civil, todos nós precisamos do amor e da proteção de Deus. Se você é casado, solteiro, com ou sem filhos, lembre-se de que Deus é seu guardião e que você pertence a Ele. Ele te ama incondicionalmente e está sempre pronto, meu amigo, minha amiga. Sempre pronto para te ajudar, para te proteger, para cuidar de você.
Portanto, não deixe que a solidão, o medo, a autossuficiência o afastem da realidade do amor e da proteção de Deus. Ele está ao seu lado e Ele nunca te deixará como um órfão. Nunca. Eu encerro esta mensagem dizendo da importância, enfatizando a importância de você reconhecer a presença constante de Deus como teu guardião, independente das circunstâncias da sua vida. Lembre-se que você não está sozinho. Você tem um lugar na família de Deus. Ele te ama incondicionalmente. Não importa o que você esteja enfrentando, pode confiar no amor e na proteção do poderoso guardião, o Espírito Santo de Deus. Amém.